Olá, professores! Vamos começar o nosso vídeo hoje falando sobre os níveis da escrita. Como a gente faz essa análise, não é? Antes de mais nada, eu quero pedir a você que está aqui, que se você tem dúvida, conhece algum professor ou pai, mãe que esteja alfabetizando seu filho em casa e que precisa de saber qual é o nível que o seu filho encontra, compartilhe esse vídeo com eles, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal. Comece desde agora a fazer parte dessa família, né, do canal da Tia Fatinha. Será? Como que a gente começa a trabalhar com a alfabetização? Por onde inicia-se o processo de alfabetização com a criança? A gente precisa pensar que tudo isso deve ser elaborado de forma estratégica para que a gente chegue aonde a gente quer chegar, que é a alfabetização de uma criança. Você que é pai, você que é mãe, você que é professora alfabetizadora, antes de começar o seu trabalho, você precisa saber qual é o nível que essa criança que você vai trabalhar com ela está. Como que você vai saber disso? Antes disso, nós precisamos saber que níveis são esses. O que devem ser esses níveis, né, da escrita? E eu vou resumir apenas em identificar para você, para ficar mais fácil e mais simples, os níveis aqui. A criança ela passa por várias etapas, né, ou por níveis. Então ela passa para o nível da garatuja. O que a gente chama de garatuja, que seja o primeiro nível de escrita da criança, é o nível aonde a criança pensa que se escreve com os desenhos. Você já viu, né, a criança quando ela é muito pequena, ou às vezes a criança ainda não é alfabetizada, não tem acesso à letra, não tem acesso a nada, ela acha que escreve desenhando. Então, aqueles desenhos que ela faz, a gente chama de garatuja, porque não tem forma, não tem nada. Inclusive, quando a gente fala com ela para escrever, por exemplo, bola, ela desenha uma bola do jeito dela, ou ela rabisca, não é? Ou então ela desenha a bola, ela rabisca, para ela está escrevendo. E isso a gente chama de garatuja. Eu vou mostrar para você aqui uma garatuja de uma criança. Essa criança, por exemplo, ela deve ter uns 2 ou 3 anos. Você pode ver que o desenho dela não tem forma nenhuma. Quando a criança é maior, ela costuma ter uma forma, o desenho costuma ter uma forma de uma bola, não é? Ou uma casinha, mas assim, do jeito dela. Mas ela entende que o desenho e a letra, tanto faz, aquilo ali para ela é uma escrita, tá? Então, esse é o primeiro nível, o nível da garatuja. De qualquer forma, ela está escrevendo. Se você perguntar para ela o que ela fez, ela fala que ela escreveu o nome dela, ou o nome do papai, né, o nome da bola, ou o nome da casa. Não importa o que você tenha pedido a ela para desenhar, mas para ela isso aí significa uma escrita, certo? E como você pode ajudar essa criança? A gente tem vários jogos, né? A gente tem várias atividades que a gente pode trabalhar para que essa criança vá evoluindo, ela vá saindo desse nível para um outro nível, não é? Para o nível 2. Então, por exemplo, esse tipo de exercício que eu estou dando aqui, mostrando para você, é um tipo de exercício, um tipo de atividade que a gente vê muito nas salas de alfabetização, que é associar palavras a objetos. Olha que joguinhos, quantos jogos você pode comprar dentro de sua casa para a criança, né, ela associar o nome do bichinho com o desenho, com a figura do bichinho. Não é? Você pode também pegar o nome, a foto dela, escrever o nome da foto embaixo, não é? E escrever o nome dela também em outro lugar para que ela possa associar a foto dela com o nome dela, associar
a foto do pai com o nome do pai, a foto da mãe com o nome da mãe. Então ela começa a associar, por exemplo, você pode pegar um talher, né, uma colher que ela use e escrever colher. Então ela vai saber que ali é uma colher. Toda vez que ela pegar a palavra colher, ela vai associar a palavra àquele desenho. Então, isso aí vai auxiliar e vai fazer com que essa criança vai saindo desse nível da garatuja e vai ampliando o seu conhecimento. Você pode pedir para analisar palavras quanto ao número de letras. Por exemplo, a criança chama Carla. Escreve lá Carla, de preferência, sempre com letra de forma maiúscula. Escreve Carla. Quantas letras tem o nome da Carla? Aí conta quantas letras tem. Você pode pegar essas letras, separar essas letras, pode fazer o nome da criança com o nome do pai, o nome da mãe e pedir para contar, ver onde tem mais. Isso também vai ajudar a criança a avançar. Distinguir letras de números. Aonde tem número? Aonde tem número na sua casa? Aonde tem número na casa da criança que você está alfabetizando e que mora e que está em casa agora e que você está trabalhando com ela em home office? Onde tem número? Na porta da casa dela tem número? No celular tem número? Se ela está com você agora aí, ó, no computador, tem número no computador? Começa ela a fazer com que ela perceba que o número e a letra, elas são diferentes, são símbolos diferentes, mas existe número, existe letra, e letra é diferente de número. Familiarizar-se com os aspectos sonoros das letras através das iniciais das palavras significativas. Por exemplo, o que é significativo para uma criança? Vamos supor, Carla. Ela vai familiarizar com o nome dela. Ela vai familiarizar com o nome da boneca. Olha, ela vai familiarizar com esse aspecto sonoro. Boneca, ela vai começar a pensar como se escreve boneca, como se escreve Carla. A hora que ela lembrar de Carla, que ela ouvir falar de casa, de cavalo, ela começa a perceber que ela está falando Carla, casa, cavalo, né? O aspecto sonoro já começa a ser observado aí. Relacionar discurso oral e texto escrito. Pego uma história, leio para mim e vou contar. Olha, quando eu leio uma história, o vocabulário é diferente, a forma, é por isso que é importante que eu tenha uma entonação de acordo com a história, para que a criança perceba que também ali está falando para mim, mas de uma forma diferente da forma que eu estou falando na oralidade. Então, por isso que é importante ler. Então, você que é professora, você que está trabalhando com uma criança, alfabetizando uma criança, todos os dias, leia, nem que seja um pedaço de uma história, como se fosse uma novelinha, mas leia para a criança. E não deixe de treinar essa leitura antes para que a sua leitura seja atraente para essa criança. Dentre essas sugestões, lógico, tem outras que, à medida que o tempo for passando, eu vou passando para vocês mais sugestões e vou dando exemplo de atividades. Nós vamos agora para o próximo nível, que é o pré-silábico, né? Esse pré-silábico que a gente fala, a criança, ela já sabe que não se escreve com desenho. Isso aí ela já chegou à conclusão que não se escreve com desenho. Mas ela usa letra, ou se não conhece nenhuma letra, ela usa tipo de sinal de rabisco, que lembra alguma letra. Você já viu isso? É muito comum a gente ver isso. E ela desconfia que as letras possuem alguma relação com o som da fala. Ela ainda não tem ciência disso, mas ela já começa a perceber. E ela só sabe que se escreve com símbolos, mas não relaciona
o símbolo com a oralidade. Ela não relaciona, por exemplo, o símbolo, por exemplo, a letra A. Quando a gente fala A, a gente pode escrever a letra A e A. Escrever o símbolo, né, a letra O, vai escrever com a letra O. Ela não relaciona, por exemplo, casa. Ela ainda não relaciona isso com aquilo que a gente está falando. Ela acha que as coisas grandes, por exemplo, um elefante, tem muitas letras. Uma formiguinha, por ser pequenininha, tem pouquinhas letras. Então, ela ainda ainda não percebeu que a oralidade, né, aquilo que a gente fala, a gente escreve. Para ela, é o tamanho que vai corresponder à quantidade de letra. O tamanho do objeto vai corresponder à quantidade de letra. Então, por isso que muitas vezes ela acredita que para que uma escrita possa ser lida, ela precisa ter pelo menos mais de 3 letras. Você pode ver que ela escreve no mínimo 3 letras para ela para ser lida. Então é interessante isso. E a gente pode ver por essa figura uma criança que está nesse nível. E você pode falar, mas a criança não sabe escrever, eu ditei cavalo, olha o que ela escreveu. Mas veja bem, aqui, quando você dita cavalo, o que ela conhece de cavalo? O cavalo é grande, não é? O cavalo é grande, então ela pôs lá várias letras, mas ela pôs o C, né? Ela pôs o O e ela colocou várias letras aleatoriamente, porque para ela o tamanho do cavalo corresponde ao tamanho da palavra, né? Por isso que ela pôs essa quantidade de letra. Formiga é pequenininho, olha quantas letrinhas que ela colocou. 3 letrinhas, porque menos de 3 letras para ela não é uma escrita, não tem. Aqui tem atividades que você às vezes pode já, né, costuma às vezes trabalhar na sua sala de aula, ou você pode trabalhar com seus alunos, que vá auxiliar essa criança a ampliar, né, a passar, mudar de nível. Ela vai, por exemplo, circular a letra inicial do nome de cada palavra, né, de cada figura. Ela vai formar também, ela vai formar a palavra. Observe as palavras, pinte as bordas das letras iguais, das cores das palavras. Observe as palavras, pinte as bordas das letras iguais, de cores iguais. Essa atividade, a criança ela vai observar letras que são iguais no nome das figuras diferentes. E também ela vai pintar a borda do que é de azul, que deve pintar as bordas de todas as letras. Ela vai pintar de azul. Ela vai ver quais são as letras que são iguais em cada palavra. Ela vai pintar. E ela vai observar que as mesmas letras estão em desenhos diferentes. Na outra atividade, ela vai circular a letra inicial do nome de cada figura. Veja bem que ao circular a letra inicial, ela vai começar a perceber que quando ela fala morango, né, ela vai perceber, ela vai ver a letra M, ela vai ver ali o sapato, mas ela vai ver o F e o N, mas se é sapato, não é? Então, assim, tipo de atividade que você pode dar para que ela avance para o terceiro nível, que é o silábico. No silábico, a criança já descobriu que as letras representam os sons da fala. Você está falando, mas você escreve aquilo que você fala. Mas pensa que cada letra é uma sílaba oral. Veja bem, cada letra para ela é uma sílaba. Se alguém pergunta quantas letras é preciso para escrever a palavra cabeça, ela repete para ela mesma assim, ó, cabeça. Ela vai falar quantas letras ela vai precisar? 3.
porque ela vai perceber que são 3, ela falou cabeça, 3 sílabas, mas para ela cada sílaba representa uma letra. Nesse nível, a criança descobriu que as letras, elas representam sons, mas ela pensa que a letra é uma sílaba. Se você perguntar para a criança, por exemplo, como que você escreve cavalo, ela vai pensar assim, cavalo. Então, ela vai escrever 3 letras, porque para ela as 3 sílabas representam uma letra só. Quer ver um exemplo? Essa criança, ela está no nível silábico, nesse terceiro nível. Porém, ela está no terceiro nível, a gente pode ver o quantitativo, o qualitativo, o nível silábico alfabético. Quando se trata de quantitativo, para cada sílaba, o aluno põe uma letra sem pensar na correspondência sonora. Agora, vamos pensar aqui, se ela não está pensando na correspondência sonora, vamos ver se esse aluno está pensando. Aqui foi falado de cavalo. A escrita do aluno aqui, a número 1, lá em cima, cavalo. Ele pensou nessa correspondência sonora. Ele pensou ou não pensou na correspondência sonora? Olha, o cavalo. Será que ele pensou? Porque às vezes a gente fala cavalo. Olha aqui, cavalo. Cavalo. Se ele não pensasse, ele iria escrever qualquer letra, tá? Então, esse quantitativo aqui, ó, para cada sílaba, o aluno põe uma letra sem pensar na correspondência sonora. Nesse caso, a criança pensou. Então, ele tem o quantitativo e a criança tem o qualitativo. Ela escreve para cada sílaba uma letra que corresponde com a sonoridade. E como está ali, se é cavalo, ela pôs cavalo do jeito que ela escuta. Olha bem, então ela não está errando. Ela está escrevendo aquilo que ela está escutando, que realmente é o que ela está escutando. Ela vai avançar? Vai. Você vai trabalhar atividades, várias atividades, continuar trabalhando as atividades com ela, e ela vai avançar ainda para o alfabético, porque ela está nesse silábico, e ela vai para o silábico alfabético, onde ela escreve sílabas completas, que são sílabas simples, e ora, usa apenas uma letra para representar essa sílaba. Então, ela está nessa transição. Ela sai desse processo de quantitativo e qualitativo. Quantitativo, que são as 3 letras. Qualitativo, porque ela escreve a sílaba que corresponde à sonoridade, aquilo que ela está ouvindo. E silábico, alfabético, porque ela vai escrever as sílabas completas. E uma vez ou outra, né, apenas a letra para representar a sílaba. Isso vai depender do avanço dela. Por exemplo, nós vamos ver aqui um silábico alfabético. Essa criança, ela escreveu cavalo, olha bem, ela escreveu a primeira palavra ali em cima, ela escreveu letra K, é o som, cavalo, tá vendo? Depois ela escreveu cavalo, certinho, porque a gente fala cavalo, a gente não fala cavalo, né? Embaixo, vem cavalo. Em cima, o V ela usou como uma sílaba, cavalo. E embaixo a mesma coisa, cavalo. Então a gente percebe o seguinte, olha a diferença desse nível para o nível anterior. E o nível anterior, a criança põe uma letra para cada sílaba. E no silábico alfabético, ela já consegue escrever as letras, né, as sílabas completas, e, vez ou outra, ela coloca uma letra no lugar de uma sílaba. E para avançar, o que nós podemos fazer? Primeiro, continuar a atividade de reconhecimento da primeira letra
das palavras no contexto de sílaba inicial. O que vem isso? No contexto de sílaba inicial. Quando a gente fala, por exemplo, serrote, olha aí, serrote, ela vai ouvir essa palavra e ela vai procurar a sílaba inicial. Qual que é a sílaba inicial? Serrote. Então ela vai procurar dentro desse contexto que ela está ouvindo, olha, ferro, carroça. Então ela vai usar todas as letras para escrever o nome de cada figura, mas você vai colocar aqui os tracejos para que ela possa escrever todas as letras e ao mesmo tempo, além de escrever, ela vai perceber que a sílaba, a primeira letra, ela faz parte da sílaba inicial. Ela vai escrever cada letra na sua linha, mas ela vai perceber o que? Fé. Ela vai perceber que o F e o E vai formar uma sílaba. Fé, ro, sé, ro, te, cá. Aí ela vai ver que o C e o A que vai formar uma carroça. E com isso você não precisa fazer nem tabela de silábica. Não, se você quiser fazer, você pode fazer para ficar mais fácil para a criança, mas o importante é que ela entenda que existe essa sílaba inicial, e você pode pedir também para a criança circular a sílaba mediana. Você geralmente coloca uma palavra com 3 sílabas para que ela circule a sílaba mediana, a sílaba final. Como ela vai contar a sílaba? Por exemplo, ela pode bater palmas, não é? Você pode dar atividades para que ela possa separar as palavras em sílabas com alfabeto móvel, com sílabas móveis. Então, várias atividades que você pode fazer para que ela possa avançar. Por fim, ela vai estar no alfabético, tá? Quando a criança está alfabética, ela já compreendeu que se escreve usando letras do alfabeto. 26 letras, dá para escrever o que ela quiser. Das 26 letras que elas podem escrever, representa o quê? O som, né, da fala, aquilo que ela fala. E que ao juntar, ela precisa juntar de um jeito que forma sílabas. E que essas sílabas formam o quê? Palavrinhas. Vão formar palavras que são as palavras da nossa língua portuguesa. Porém, quando ela começa a perceber, e ela percebe isso, ela começa a escrever com as marcas fortes da nossa oralidade. Nós falamos, por exemplo, tomate. Então, quando a gente vai ditar, tem professor que às vezes dita tomate. A gente vai ditar tomate do jeito que a gente fala. Ela vai escrever tomate, porque ela fala tomate. Mas nós vamos trabalhando com as crianças a nossa fala, a nossa linguagem, para que ela perceba que a gente fala tomate, mas a gente escreve tomate. A gente fala carro, mas a gente escreve carro. A gente fala bolacha, mas escreve bolacha. Então, a nossa oralidade, ela tem marcas específicas. E também, dependendo da região, também tem muita diferença. Por exemplo, os mineiros não concluem, né, o final das frases, o final de algumas palavras. Então, a criança, lógico, ela está em Minas, ela já vai perceber, ela já vai aprendendo isso. Mas se ela sai de Minas para um outro estado, ela vai sentir essa diferença. Ao mesmo tempo que a criança de um outro estado que vem para Minas percebe essa diferença. E a gente pode ver, quando a criança vai falar futebol, a gente fala, vai escrever futebol, ela escreve futebol. A gente fala L, futebol? Não, olha a atividade aqui. Vovô, ela escreve vovô, a gente escreve vovô. Caminhão, a gente não fala caminhão com o N e o H. A criança escreve com essa identidade da nossa oralidade. Olha, jacaré, ela pôs o G.
não é? G para ela é G, ou é G, jacaré, não é? Televisão. A gente fala televisão, televisão, né? O T, nossa, às vezes é mudo, mas ela escreveu o que ela ouviu. Agora, ela escreveu certo. O certo, aliás, se você for analisar e se você for avaliar essa atividade dessa criança, ela está muito avançada e ela está escrevendo certo, porque ela está escrevendo aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está falando, não é? Aquilo que ela ouviu alguém falar. Então, ela não está errada, ela está no nível alfabético. Agora, quando se trata de palavras mais simples, não é? Igual macaco, bota, bola, você pode estar certo que ela vai escrever com mais facilidade. E aí você vai trabalhar com a composição de palavras com sílabas, você vai decompor palavras em suas sílabas, né? Você vai produzir textos alfabeticamente, vai escrever textos curtos com memória, porque a criança agora já vai ter condições de fazer pequenos textos, reescrever parte de histórias conhecidas, ela vai escrever do jeito dela, mas ela vai escrever, levar textos do nível da criança e que tenham palavras que ela conheça para que ela sinta estimulada a ler, porque ela já está, né, nesse processo já de leitura, completar palavras com as sílabas que faltam. Gente, isso é excelente. Né? Observar a segmentação entre as palavras do texto, por exemplo, você dá dá um texto e coloca uma falha ali no texto para ela poder observar que palavra que está faltando ali, observar os sinais de pontuação, e tudo isso vai ampliando esse processo de alfabetização e logo a criança já vai estar totalmente alfabetizada. E aí tem atividades que você pode trabalhar com as crianças, como essas atividades aqui que eu estou mostrando para você, que é pintar os quadrinhos das sílabas necessárias para formar palavra da figura em destaque, por exemplo, aqui tem a bexiga, né? Então, olha bem que eu falei, bexiga. A criança, ela está alfabética, ela vai, se ela ainda estiver naquele processo de escrever aquilo que ela está, né? Que ela está ouvindo e não souber como escrever bexiga, que bexiga é bexiga, ela vai escrever, ela vai procurar bi, mas ela não vai achar, não é? Mas aqui ela vai ver a bexiga, bexiga, então ela vai identificar a bexiga, não é? Ela vai identificar o alicate, ela vai identificar a boneca, ela vai formando as palavras com as sílabas que ela vai descobrindo aí. Tem essa outra atividade que eu acho linda, inclusive, gente, essa professora me encanta, sou apaixonada com ela, é a Adileia. Ela tem muita atividade linda, maravilhosa, super criativa, e essa aí é uma das atividades que eu peguei, coloquei aqui, que eu acho fantástica, que ela utiliza o número, né? Forme a palavra de acordo com a numeração. Olha bem, que legal. Eu acho essa atividade super interessante, que a criança vai identificar o número e a sílaba que corresponde àquele número. E aí ela vai ver um sinalzinho que eu acho interessante, esse sinalzinho de mais, tá? Você pode explorar isso, pode explorar. Se eu coloco esse número 1, que é a letra A, mais o número 12, que é a letra má, eu vou escrever o quê? Má. Aí juntou essas duas sílabas. Olha, essa noção de associar. Vamos associar. Né? Se eu coloco o número 4, qual é o número 4? O A-R que eles vão falar, mas a gente fala né? Com o número 6, qual é o número 6? A sílaba có. Então, eu vou có. Então, se eu associo, se eu junto o 4 mais o 6 aqui, vai dar o arco. Né? Se eu junto o ar com o có, ou seja, coloco o ar mais o có, vai dar
juntinhos vão dar a palavrinha ARCO. Gente, essas e outras atividades que você pode trabalhar para auxiliar essa criança a avançar os níveis. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês a respeito da avaliação. Como você vai fazer uma avaliação diagnóstica para você identificar esses níveis. Porque para você descobrir o nível que a criança está, você precisa avaliar. E como que você avalia? Qual é o processo, qual é o procedimento do professor ou, né, você que é pai, mãe, se você quer avaliar o seu filho, saber qual é o nível que ele está, como que você vai fazer, não é? Então, o próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, sobre a avaliação, o que fazer, como avaliar, qual é a estratégia que eu vou utilizar para descobrir qual é o nível que meu filho ou a criança que eu estou alfabetizando está. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, que você inscreva no canal, dê um joinha e comente. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.